Olá, meus nobres, estamos aqui na Network Group, iniciando um projeto especial do Método Nobre Podcast. O objetivo desse método, através do podcast, é trazer pessoas que vão agregar para você nesse nosso canal do YouTube, para que você possa ter uma clareza, uma expansão de consciência, direcionamentos, conselhos, mas, acima de tudo, histórias inspiradoras que te estimule e provoque a você em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos e daquilo que o seu coração deseja. E não podíamos começar diferente, trazendo uma pessoa especial, a qual eu tenho muita estima, muito carinho, muito respeito, Adna Vaz. Olá, Paulo. Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu estou sentindo honrada aqui. É uma satisfação muito enorme trazer você para o nosso primeiro episódio e eu quero que você entenda o porquê que isso nos trouxe essa decisão. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, você é uma pessoa, primeiro, empreendedora, uma mãe, uma filha, uma pessoa que tem clareza de onde quer chegar. E hoje a gente quer ouvir um pouco da sua história. Eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, a Adna Vaz, dona do Grupo Vaz do Iranduba. Bem, meu nome é Adna Vaz Campos, sou amazonense, sou do Médio Solimões, bem do coração do Amazonas. Cheguei há 30 anos no município de Iranduba, onde eu empreendo antes dos meus 18 anos. E aí minha história começa antes disso. E aí vem, até há pouco tempo eu pedi para minha mãe fazer meu histórico. Ela disse, não, eu não tenho tanto poder, assim, a senhora tem mais do que eu, a senhora tem mais conhecimento do que eu de quando eu comecei. Então, é isso. Que legal. Olha o que é interessante. Eu vejo que, através do método que a gente desenvolveu, a gente é muito especialista em dores emocionais. Sim. E quando a gente resolve essas dores, a gente consegue ter uma clareza, uma percepção maior da onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E quando você fala que aos 18 anos você começou a empreender, qual foi o seu primeiro empreendimento naquela época? Com 18 foi no ramo de confecção mesmo, roupas, junto com a minha mãe, porque minha mãe sempre gostou de trabalhar com vendas. Então, isso veio dela, foi transmitido a mim. Mas antes disso, na escola eu já fazia minhas vendas, fazia minhas bijuterias com 14 anos, e lá eu comecei realmente a querer ter o meu, buscar pelo meu espaço e buscar por aquilo que eu gostaria, almejava, queria, desejava. Na época era muito mais carente, então um pouco que eu desejava eu buscava. E aí foi aí que começou. Eu disse, não, se eu posso, eu vou andar com os passos firmes, não largos, mas estou caminhando até hoje, né? Buscando sonhos, busco muitos sonhos, ainda tenho muitos sonhos, que Deus me permite aí muita saúde, entendimento para seguir. Que legal. E entender que tudo é um processo. É um passo a passo. Você, na verdade, iniciou com 18, mas isso já teve um início aos 14. Sim. Qual foi a primeira sensação que você teve de fazer bijuteria e vender naquela época na escola? Naquela época na escola, porque como era mais carente de moda, mais carente de... E eu vi um espaço onde eu poderia empreender, né? Que a gente não entendia nem que era empreendedorismo, mas que queria sair de algo, como eu falo, no quadrado não, de algo cotidiano. Uhum. E aí, eu no centro de Manaus, com a minha mãe, aí eu disse, eu entrei na Tropical porque ela costurava, minha mãe costurava também. E aí eu vi ali algo que eu poderia fazer. Então, isso daí eu consigo, eu não preciso nem de curso para mim fazer, né? E aí eu quando eu comprei a minha caixinha para me colocar todas as cores, biju, para poder tecer elas, fazer. E aí eu comecei a fazer conjunto, o colar, combinando com o brinco. E aí eu botava num saquinho de din-din, naquela época era um saquinho de din-din, e lá eu ia e vendia. E eu sonhava em ter o meu primeiro telefone. Naquela época era aquele quadradão. Nokia. Uhum. Eu queria aquele telefone. Então eu fui em busca disso. Que legal. E olha que interessante. Então significa dizer que sua mãe gerou esse estímulo para você. Sim.
Sim. Que legal. Minha mãe e meu pai sempre foram muito trabalhadores, assim, eles não tinham só... Eles eram funcionários públicos, tanto a minha mãe do governo quanto meu pai, e mesmo eles tendo isso, eles procuraram buscar outros caminhos para ganhar um pouquinho a mais. Sim. Então, eu sempre tive eles como meus mestres mesmo, a minha mãe principalmente. Sim, que legal. E olha que interessante, eu sempre falo sobre ciclos de comportamentos que se repetem, que é a visão de mundo dos pais que passam para nós. Tem muita coisa boa que a gente precisa modelar dos pais. Por quê? Eu sempre acredito que os pais, por mais que eles não tenham o conhecimento que a gente tem agora, porque a gente vive na era do conhecimento, mas eles tinham a sabedoria da vida. Tanto é que os pais de antigamente, eles tinham 10, 12, 8, 6 filhos e eles criaram todos com muita maestria. E ainda assim estimularam e criaram o desejo de você começar a empreender. E essa jornada que você tem, hoje você tem toda uma estrutura montada, mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse começo do Grupo Vaz, para que as pessoas pudessem ter noção de como que empreender não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Em tudo que eu me propus a fazer, eu não tinha noção do que futuramente ia me servir. Então, eu dei aula de informática, coisa que eu não sabia que eu ia estar o tempo todo na frente do computador, que hoje eu vivo na frente do computador. Eu fui chamada para trabalhar no banco e ali foi a minha primeira experiência com o sistema. E tudo isso me serviu mesmo eu estando empreendendo. Que isso daí foi tudo junto. E estudando. Eu estudava, empreendia, junto com a minha mãe, na loja, uma pequena lojinha. Primeiro foi na sala de casa, na casa da minha mãe, e depois foi uma sala bem pequenininha na frente da casa dela. Que é aí que nós começamos a vender roupa. Que até hoje eu tenho muitas pessoas que ainda lembram dessa época no município de Iranduba, de quando a gente começou a vender roupa. E calçado também. Então, esse começo não foi tão difícil. Eu te digo que não foi difícil, mas foi natural. Foi uma coisa natural. Era difícil porque nós tínhamos que vir a Manaus, passava o dia todo... Na época da balsa. Comprando roupa, muitas vezes sem se alimentar. E voltávamos no final do dia cansados, mas felizes, para poder ter algo para os nossos clientes. Para nossas clientes, que a maioria era feminina, né? Nossa maioria clientela era feminina. E daí eu fui, paralelo a isso, fui trabalhando fora. E final do ano era aquela loucura, uma loucura, que era vender roupa, que na época era mais movimentado porque as pessoas não tinham tanto acesso a Manaus, que hoje tem muita facilidade. Você ter uma loja de roupa já é mais difícil. Sim. E tinha um mundo mais rápido. Lá não, só tinha poucos, e lá era onde te recorrer mesmo. Então, a gente tinha, graças a Deus, a gente crescemos, eu e minha mãe, dessa forma. Minha mãe, lógico, a minha mãe tinha o emprego dela, e seguiu a carreira dela muito bem, uma profissional de excelência, que eu tenho muito orgulho, uma gestora de altíssimo nível. E aí, paralelo a isso, fui conhecendo. Eu não sabia que tudo isso ia precisar para empreender. Foi aí que fui aprendendo outro mundo. Era um mundo diferente do que eu estava acostumada, que é válido. E hoje eu vejo, não, isso ali me serviu. Eu nem sabia, mas ali me serviu. E aí eu fui para o mundo dos cosméticos. Tive a minha filha e eu decidi para o mundo do cosmético, que era um mundo totalmente diferente do meu. E, no começo, era só umas gondolazinhas, muito vazias, mas persistindo. Porque Iranduba já tinha ponte, já era um outro mundo, e eu precisava de continuar a minha vida. Então, a forma de como continuar a minha vida, eu tinha terminado minha faculdade. Na época, eu estava fazendo pós-graduação, parei pelo fato da Alícia mesmo. E, com a ajuda do pai da Alícia, que na época era meu companheiro, e a gente deu mais um passo.
E eu fui dar esse passo. Fui, aprendi muito. E aí eu vi a possibilidade, lá no município de Iranduba, a ter outros meios, procurar empreender em outras coisas, ouvir meu cliente. O principal, acho, do empreendedor, quando você está no chão de loja, é ouvir o teu cliente. Lógico que nós temos toda essa parte administrativa, que é muito difícil, mas a partir do momento que você ouve o teu cliente, você vai saber o que realmente nós estamos precisando. É assim, a comunicação, né? Sim. E hoje a gente está no ramo de um café regional, estamos com um salão. O salão já tem mais de 10 anos. O Salão Alicia Beauty. Hoje nós temos a loja de fitness também, que é na área fitness, algumas coisas íntimas, área praiana. E estamos aí. Ainda tem o nosso espaço de eventos, né? Que é também um espaço para Iranduba, que até hoje, nós estamos com uma ação lá para crianças do mês de abril, que são as nossas crianças autistas. Então, hoje vai ter um evento muito grande lá, na cabeça, que a nossa cabeça é a Adnelli, e ela está fazendo um evento muito bonito naquele espaço, que é um espaço para aluguel, mas a gente também tem nossas ações sociais, e essa é uma delas. E eu sou suspeito para falar, porque lá são momentos que geram memórias para sempre, né? Eu tive o privilégio de casar na chácara, foi um momento muito especial. Então, eu vejo que a veia empreendedora, na verdade, veio da sua mãe, da sua base, dos seus pais. Mesmo sendo funcionários públicos que poderiam ter uma mentalidade acomodada, mas eles estavam buscando algo a mais, e nesse buscar algo a mais, acabou estimulando tanto em você quanto nas suas irmãs, né? Cada um também trabalha numa área. E aí, quando eu estava só na área de cosmético, comecei a cosmético, Havaianas, aí comecei material escolar, e aí eu vi que eu precisava crescer um pouquinho mais. Aí café, eu disse, vou chamar minha irmã. Lógico que comigo já estava caminhando mais de 10 anos a Adnelli, que é esteticista no salão, então ela é responsável por esse lado. Nós somos 4 filhas, e eu sou a mais velha. E aí eu disse, ela já estava caminhando junto comigo há muitos anos, ela é minha parceira, me ajudou muito na época da loja, quando a loja estava começando a nossa área de cosmético, quando era a nossa loja de roupa. Todas elas também sempre nós estávamos juntas. Quando uma não podia ir, outra estava lá, e uma substituía a outra, e assim nós íamos nos virando lá naquela pequena loja. E quando foi para a loja maior, e quando foi para o meu prédio realmente, foi quando eu disse, não, eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais pessoas. E a gente só cresce se a gente confiar nas pessoas. Sim. E aí eu fiz a proposta para minha irmã 3. Irmã 3. Eu sou a mais velha, aí vem a outra e a minha irmã 3. Aí tem a 4 que já estava comigo, que é a mais nova, que é a Alanda. E eu disse, Alanda, não quer empreender comigo? Vem. E ela já era professora desde os 18 anos e trabalhava com ensino médio, 2 faculdades que não era nada na área, mas que ela tinha uma capacidade muito grande, que eu via, e ela topou. E hoje estamos aí, empreendendo, porém sonhando com muito mais. A gente não pode parar, a gente não pode viver na mesmice, foi o que eu falei até para ela há pouco tempo. Vamos sonhar esse ano, vamos fazer isso, isso e isso, nosso projeto, porque nós não podemos viver na mesmice. Sim. Sempre buscando e inovar. se nós crescermos, vamos crescer juntos. Não é uma só e nem a outra só, é crescer juntas. Que legal. Aí veio a minha irmã 2, que ela voltou para o município de Iranduba. E aí ela tem um espaço que é dela mesmo, dentro do nosso prédio, né? Que é a parte da loja de roupa infantil, já é confecção infantil, já com a parte dela. Ela tem uma vasta experiência, formou junto comigo em administração e é nutricionista também. E aí nós estamos com... Ela está com a loja de confecção infantil, tanto calçado como roupa de 0 a 18 anos. E estamos no município para agregar valor.
Que legal. Eu vejo, assim, a gente que convive lá e a gente tem essa prática de ser cliente de vocês também, tanto da loja infantil quanto da questão do café, eu vejo que vocês são muito unidas. Sim. O que que você poderia dar de recado para muitas vezes algumas pessoas têm desafios de poder trabalhar com parente? Fala que não pode, não dá para fazer sociedade, mas você está quebrando um paradigma de que pode sim e cada um no seu setor. Sim. Qual conselho você daria para esse tipo de pessoa? Para mim realmente não foi difícil, não é difícil trabalhar com elas, porque eu ouvia muito, quando eu me formei em administração, eu ouvia muito, aquele que você pode contratar, aquele que você não pode demitir, você não pode contratar. Uhum. Então, isso era muito na minha cabeça e desafiador para mim. Mas eu fui criada de uma forma que era só mulheres. Somos 4 mulheres, 5 com a minha mãe. A casa das 5 mulheres. Só era o meu pai de homem. E a gente nunca foi de desunião, nunca foi. Então, cada um procurou o seu espaço. Quando nós fomos nos formando, eu e a Dini fomos fazer administração, a minha irmã foi fazer outro, e a mais nova, outro. E cursos diferentes. E aí, cada um teve a experiência fora. Eu tive a minha experiência com o banco, a minha outra irmã com o banco, que ela passou 10 anos no banco trabalhando, no Banco Bradesco. E aí teve a minha irmã outra, a terceira, que é do café, teve a experiência dela como professora há mais de quase 10 anos também. Uhum. E a mais nova, não. A mais nova eu peguei do berço. Eu disse, não, essa daqui não vai embora, não. Essa daqui vai ficar comigo. Então, desde o berço, antes de ela formar, eu disse, vamos fazer um salão que você vai trabalhar junto comigo. E ela foi meu braço direito na loja, porque quando eu não podia estar na loja de cosmético, ela que estava. Uhum. Ela que ficava no caixa. Ela que me ajudava. E aí, quando veio a pandemia ela veio para desafiar a mente e famílias. Se aquilo mesmo... O que ia acontecer? Que até hoje, quando eu olho para trás e vejo a pandemia, eu disse, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Aí eu vi a pandemia, a minha irmã, que era professora, ficou desempregada. Eu disse, não, agora é a hora. E na hora da dificuldade que a gente modifica. Sim. Aí foi quando realmente eu já estava terminando meu prédio, o prédio na reforma, era uma reforma, na verdade. E nesse espaço, eu disse, não, aqui vou construir sem ela saber. Sem ela saber. Eu vou chamar ela de alguma coisa. Quando subiu as paredes, estava tudo lá, eu filmei. Eu disse, esse aqui é seu. Isso aqui é para você trabalhar. Aí eu fiquei muito feliz, porque a minha irmã, que estava vindo de Brasília, que vinha para morar em Iranduba, eu vi que ela também poderia empreender, que também era administradora e nutricionista. E aí eu disse, não, esse espaçozinho vai ser para fulano e esse outro espaço vai ser para ciclana. Então, trabalhar em conjunto, cada um no seu espaço, uma respeita a outra. Sim. No modo familiar, uma respeita a outra. Se a gente está realmente com alguma dificuldade, que são poucas, nós 4 nos reunimos para ver o que nós podemos nos ajudar, de alguma forma, né? Fazer algum plano de vendas, que é a única... Cada um tem a sua família. Então, a gente aprendeu a respeitar, com o tempo, cada um no seu lugar. Mas, desde o começo, a gente nunca teve muita dificuldade em relação a chegar, sentar e conversar. Não, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu não quero desse jeito, eu não quero desse. E eu aprendi também, com o tempo, a perguntar, qual a tua dificuldade? O que você está precisando para melhorar? Uhum. Que é isso o principal. Não é só de família, mas em todas as áreas da nossa vida. Sim. Que é perguntar o que está te dificultando. Até com o filho mesmo, né? Sim. O que você quer que eu melhore? Que a gente senta e pergunta. Sim. E assim, então, a comunicação entre nós 4 sempre existiu e sempre vai existir. Que legal. E eu sonho ainda com muito mais coisas. Daí um pouquinho, mas eu sonho com muito mais coisas. Que legal.
juntas, separadas, eu digo, cada um no seu cantinho, como nós vivemos hoje, mas juntas, de mãos dadas. Sim. E sonhando com Iranduba melhor também, né? Claro. Sabe o que eu acho legal, que eu vejo, eu até ensino para meus filhos. Do jeito que você faz uma coisa dentro de casa, você faz todas as outras coisas fora de casa. E o jeito que vocês já eram dentro de casa, que vocês foram ensinados pela percepção, ensinamento e treinamento dos pais, vocês conseguem levar isso para fora, inclusive no trabalho. E hoje eu percebo que a gente precisa, como pai e como mãe, ter essa clareza, mas ter esse direcionamento para os filhos, porque vocês só refletem hoje no empreendedorismo aquilo que vocês foram ensinados dentro de casa. Que vocês foram sempre muito unidos. E cada uma foi no seu passo a passo, vivendo suas experiências, contribuindo para o momento que vocês estão vivendo agora. E eu vi um brilho nos seus olhos quando você falou da possibilidade de poder dar uma oportunidade para suas irmãs, porque quando a gente cresce, esse é o objetivo, crescer e contribuir, poder proporcionar possibilidades, oportunidades para as pessoas que a gente ama. E isso, assim, eu acho muito nobre. Por quê? Porque vocês são só mulheres. Então, a única referência que vocês têm é masculina, é do pai. Sim. E o pai não mora com vocês. E mesmo assim, vocês permanecem unidas, focadas no objetivo, gerando emprego no Iranduba. A minha esposa foi prova disso, teve o privilégio de estar trabalhando como chefe lá no café. E é um lugar que eu gosto, um lugar que eu faço reuniões. Então, vocês não estão só proporcionando oportunidades para quem está do lado, mas para todo o Iranduba. E eu penso assim, como que seria hoje a sua visão a médio e longo prazo para crescer, como você falou, tem outros sonhos pessoais, mas coletivos também, de fazer com que isso tenha outras ramificações no Iranduba. Você tem uma percepção futura? Sim. No momento certo, a gente vai mudar para outros cantos. Oportunidades que eu já tive muitas oportunidades. Inclusive, há pouco tempo mesmo, tive uma oportunidade de expandir, mas para a gente expandir, a gente tem que estar com o pé bem fixo. Sim. Hoje nós vivemos numa economia que eu preciso primeiro estudar para depois dar mais um passo. Mas futuramente é ramificar a Alicia Beauty. Nós vamos ramificar a Alicia Beauty. Café também é ramificar futuramente. Encontrar um espaço maior, um espaço mais amazônico, essa é a intenção do café. E para poder a gente também agregar valor e também trazer mais pessoas, não só clientes, mas colaboradores também. Sim. Porque a nossa folha é bem grande, graças a Deus pela oportunidade de tê-los. Trabalhar com pessoas não é fácil, mas é necessário, como eu sempre falo, é necessário. Não é porque é um peso, não. Mas porque a gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue crescer sozinho. Exatamente. Eu não cresci sozinha. Eu precisei da base da minha mãe, precisei crescer como pessoa na sociedade, aprender um pouco sobre as pessoas, sobre o que as pessoas queriam. E é através disso que eu cresço pessoalmente, mentalmente, porque cada pessoa diferente te fazem aprender sobre o que você quer, sobre o que você não quer para a sua vida. E aprender a também trazer produtos, porque eu cresço através de venda, né? Nós, a Alicia Beauty, ela cresce através de venda. E eu, pessoalmente, eu cresço entendendo as pessoas, respeitando as pessoas, respeitando o querer das pessoas. Porque ninguém é igual ao outro. E aí eu vou aprendendo a trazer, tipo, uma roupa, que hoje nós trabalhamos com confecção. A Dini trabalha com confecção infantil. Eu trabalho com confecção adulto. E o fitness e os íntimos. Então, eu aprendo a ouvir pessoas. A partir do momento que eu ouço as pessoas, eu sempre estou ali perguntando aos meninos, notem o que as pessoas querem, notem o que a gente pode trazer, a gente pode agregar valor nas nossas lojas. E assim a gente vai devagar, porque não é um passo. Eu gostaria que fosse mais veloz? Sim, lógico, eu queria que fosse mais veloz, mas
passo que eu estou dando hoje é muito firme. E a gente, todo ano, a gente não deixa de empreender alguma coisa. A gente não deixa... Aos olhos do homem, às vezes, eles não estão vendo, mas por trás a gente está aí, ó, na batalha e crescendo. Crescendo, eu digo, buscando o futuro para a Alicia Beauty. E a Alicia Beauty, futuramente, você ainda vai ouvir muito o nome Alicia. Alicia, Coffee House e todas as vais. Não tenho dúvida nenhuma, porque você já faz um trabalho de excelência. A gente é prova disso. Todos os eventos que a gente pode fazer, a gente faz lá no Coffee House e a gente vê essa excelência que vocês tratam com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. E você falou um ponto importante que a gente precisa de pessoas. E eu vejo que você valoriza muito os seus colaboradores. Vira e mexe, eu vejo você fazendo treinamentos. Por que você tem essa visão de poder capacitá-los? E eu vejo que você também é uma pessoa ávida por conhecimento, né? Você sempre está estudando, faz pós-graduação. A intenção de trazer cursos é ter uma relação dentro da empresa, particularmente entre eles, uma relação melhor, uma relação de conhecimento um ao outro, relação que a gente precisa um do outro para crescer. A competição, ela existe sim no mundo que nós vivemos, mas ninguém consegue, como eu já falei, crescer sozinho. Então, ali, os treinamentos é para a gente conhecer tanto o interno como o externo, que é entender e tratar, como tratar bem o próximo. Acho que é isso mesmo, é tratar bem o próximo, porque a partir do momento, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. O ser humano ele tem uma dificuldade de entender isso, porque ele só sabe cobrar. Mas a partir do momento que tu se coloca no lugar do outro, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Sim. Então, eu acho que esse é um ápice do ser humano para ele realmente reconhecer e sonhar com o futuro. Eu acho que é isso. Eu quero botar isso na cabeça deles. Então, não é a torta e a direito, né? Mas, como você fala, a gente vai galgando um pouco. E o treinamento que nós estamos fazendo hoje contigo, Paulo, era um sonho meu também. Porque a partir do momento que eu vou pesquisando, eu vou olhando, eu vou estudando, eu vou buscando algo que eu possa melhorar e trazer alguém de fora para dentro da empresa, para mim é algo satisfatório que possa agregar valor para eles. E quando você traz o seu conhecimento para lá para dentro, não é só para aquele momento. Se eles souberem ouvir, é para a vida inteira. Exatamente. E é para mudar o relacionamento dentro do trabalho e o relacionamento em família, Sim. entre amigos, os familiares. E se realmente eles introduzirem na vida, trabalhar a mente, mudar a mente, eu tenho certeza que a vida vai ser não mais fácil, mas mais compreensível. Mais leve. Que legal. Eu sempre digo que a vida é simples. Quem complica é a gente mesmo. Na verdade, o Método Nobre nasceu com um objetivo. Eu passei por muitas dores emocionais. Eu passei por muitas circunstâncias familiares e profissionais. Separei 5 vezes da mesma mulher e Deus teve a misericórdia e a graça de me conceder casar pela 2ª vez com a mesma esposa. E hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos. Por quê? Porque eu entendi que quando a gente resolve essas dores, a gente consegue avançar e evoluir. Então, o Método Nobre nasceu com esse objetivo. Por quê? Todos nós passamos por isso. Tem algumas questões internas que muitas vezes a gente não quer trabalhar e não quer mexer, mas é isso que está impedindo o nosso progresso. Porque o cérebro, ele é como se fosse um músculo. Na verdade, ele é um músculo. Então, quando você começa a exercitar ele começa a expandir. Isso chama-se expansão de consciência. E você é uma pessoa que é resiliente desde os 14 anos até agora, onde o resultado que você está obtendo, mas porque você se permitiu a fazer coisas que teve ser um preço alto a se pagar, muitas vezes abdicando até da própria família, Sim. de lazer, de prazer, de amigo, mas porque você tinha um objetivo. E o que eu percebo? Que a maioria das pessoas, Adna, elas não têm uma clareza aonde querem chegar. E você tem muito claro. Que conselho você daria para essas pessoas que não sabem aonde querem chegar? Eu digo que a minha mente era uma máquina, né?
Eu durmo pensando e acordo pensando o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer ali, o que eu posso... empreender é isso. E você renunciar. Você vai renunciar algumas não, muitas, muito sobre o mundo. O mundo, ele está aí, ele te oferece muitas coisas. Sim. E aí, é nesse momento, não, se eu ganho, como eu ganhava um salário mínimo, e eu precisava estudar, e eu não podia mexer naquele dinheiro que é da empresa, e eu só tinha aquilo, e eu não vou gastar no mundo. E a minha intenção era, eu pegava o meu dinheiro todo, pagava a faculdade, e eu estava morta de feliz ali. Eu não tinha dinheiro para gastar nem para me comer. Mas cada fase da minha vida foi muito feliz. E eu fui muito feliz cada vivendo. Hoje eu olho para trás e digo, será que eu ia fazer isso hoje? Será que eu ia ficar até tarde estudando? Mas porque eu já estou numa vida diferente ou então mais confortável. Mas para mim não era difícil, não era tão difícil. Para algumas pessoas, realmente, é muito difícil renunciar. Renunciar amigos, renunciar uma sexta-feira, um sábado, um domingo. Então, eu estudava de segunda a sexta. Sábado, eu fazia curso, sempre fiz curso. Eu nunca deixei de fazer. Fazia um inglês, passava o dia todo estudando, e assim ia. Isso se chama renúncia. Porque eu queria colher. Aí você olha, não, eu vou me formar daqui a 4 anos ou 5 anos. Mas esses anos vão passar. E se você não investir, se você não investir, você olha para trás e você diz, não fiz nada. E se você investir, você vai colher os frutos. Sim. Porque não existe colheita sem semeadura. Não existe. E aí, para empreender, eu deixei de estar realmente com a minha família, com meus familiares, deixei de ir para um aniversário, deixei de ir para vários eventos. E aquilo não... Realmente, quando eu olhava para trás, eu disse, eu deixei de ir para isso, eu poderia ter vivido mais momentos. Não, eu sou muito feliz com todas as renúncias que eu fiz, porque senão eu não estaria aqui. Eu não estaria conversando sobre empreendedorismo contigo, falando da minha família, de como a gente começou. E eu via muito a renúncia da minha mãe. Minha mãe renunciou à vida dela para criar as 4 filhas. E aí, assim, era muito mais difícil para ela. Então, para mim, foi mais fácil. Eu digo que foi, mas não tão fácil, porque eu precisei renunciar também. Sim. Ao invés de eu estar lá com os amigos, me divertindo, não. Eu estava lá estudando. E eu nunca fiz questão de estar em outro lugar. E aí a gente vai colhendo. Isso trouxe resultados, né? Foi. Aí sonhar, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu digo que, na época da escola, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu quero ser presidente do Brasil. Porque eu queria ser presidente do Brasil. Mas eu achava que, na época, sendo presidente do Brasil, eu poderia mudar as leis. Que não é o presidente que muda as leis. Mas eu achava que aquilo era desse jeito. Por quê? Porque eu achava injusto aquilo. Eu achava que aquela lei era injusta, que aquilo era injusto. Não podia ser daquele jeito. E aí eu fui crescendo e fui vendo. Mas eu queria ser uma líder. De qualquer forma, eu queria ser uma líder. E aí foi naturalmente eu buscando o meu primeiro funcionário, segundo funcionário. E assim a gente foi crescendo. E fui aprendendo a tratar pessoas, porque não é fácil. Sim. Hoje, se eu tivesse o conhecimento que tu estás passando hoje para a gente, para o nosso time, o time Alicia Beauty, eu seria muito, talvez, melhor ou maior. Porque eu aprendi muitas vezes com a vida, tratar pessoas. Eu estudei sobre administrar. Eu fiz RH, fiz também, mas é muito difícil. Eu precisava... Hoje a gente tem um mundo aí, se você não quiser aprender, porque você não quer mesmo. Porque existe possibilidade de você querer crescer. Agora, se eu quiser só sentar,
chegar e sentar na minha casa e fazer nada, ou eu querer algo maior. Eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade, saía de Iranduba 4 horas da tarde, chegava a 1 hora da madrugada, no dia de estar de pé de novo. Para mim era difícil. Hoje eu olho para trás, é difícil, mas para mim era natural, porque eu queria aquilo. Sim. Eu desejava aquilo. Eu saía pegava a chuva igual uma condenada. Peguei quantas chuvas, ficava molhada dos pés à cabeça. E eu disse, não, eu vou comprar uma capa para eu deixar de sofrer desse jeito. Tremia igual... Quando a gente atravessava o rio, que era aquele frio, tremia igual uma condenada. Aí eu aprendia, e assim eu fui aprendendo também no empreendedorismo. Uhum. Aí eu digo, aquilo eu posso, aqui eu vou, aqui eu posso melhorar. E eu vou renunciar aqui, eu vou deixar de fazer isso. Eu vou estar aqui na loja, eu não vou passar um sábado em família, eu não vou passar um domingo em família, mas vou estar aqui. Mas hoje eu posso isso. Sim. Mas foi plantado. Sim. Então, para você ter algo, para quem está começando agora, né? Estou dizendo na área de empreendedorismo também não. Mas você quiser algo, quiser ser algo, você vai ter que renunciar. Namorado, casamento, família, amigos. Porque enquanto todo mundo estava namorando, eu estava lá. Pagando preço. Uhum. Mas eu sou muito feliz com tudo isso. Uhum. Eu sou feliz até hoje. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou muito realizada. Graças a Deus. Na minha vida particular, como mãe, que eu estou aprendendo com a minha filha, como filha, porque eu sou muito grata à minha mãe, como irmã e como empreendedora. Porque agora, sendo empreendedora e buscando conhecimento, eu acho que a gente pode melhorar cada vez mais. E eu acho que eu estou no meio ainda de tudo que ainda está por vir. Sim. Porque eu ainda sonho com muitas coisas. O que ficou para trás ainda não é nada referente ao que eu sonho. Nem a sombra, né? Uhum. Mas isso é muito real e a gente tem que desejar. Sim. E aí eu desejo e busco. E eu busco também, que a gente não pode só sonhar, né? E é isso. Que bom, eu fico feliz porque eu vejo que você é uma pessoa muito determinada. Você é uma pessoa que tem muita clareza onde quer chegar e essa determinação te trouxe aonde você está, mas vai te levar onde você deseja chegar. Sim. E essa determinação, ela é um ponto de partida. Eu sempre digo assim, a venda é a melhor profissão do mundo. Ou você vai vender um produto ou você vai vender um serviço. E isso é que move o mundo. 8 bilhões de pessoas precisam comprar alguma coisa. Sim. Eu sempre digo, as pessoas compram pela emoção e elas justificam pela razão. Eu preciso comprar mais um sapato, compra pela emoção porque viu, promoção, um sapato bonito, uma novidade, mas justifica pela razão porque eu preciso para usar e combinar com aquela roupa nova. Então, a venda sempre está impregnada nos grandes líderes. Só que a comunicação, ela é como se fosse o combustível desse motor. A venda é o motor e a comunicação é o combustível. Porque se você tem um produto muito bom e você não sabe comunicar isso nem vender, não adianta de nada. E eu vejo que você tem um produto bom, você sabe se comunicar, você sabe se posicionar, tem clareza de visão de futuro. E o que te deixa feliz, ou que te deixou feliz, ou qual foi a sua maior conquista desde os 14 anos, empreendendo até hoje? Qual foi algo que você fala e que você sente muito orgulho de ter conquistado? Quando eu fui para o meu prédio próprio, para mim foi uma felicidade. Foi um passo bem largo. Eu digo meu prédio próprio onde era o maior, onde do jeito que eu queria, foi projetado daquilo que eu sonhei. Para aquele momento, porque hoje eu sonho muito mais. Então, para aquele momento foi um grande passo. Mas eu acho que a minha felicidade é estar junto com as minhas irmãs. Uhum. E quando a gente está, quando foi feito o prédio para cada um trabalhar na sua área, acho que essa foi a minha maior felicidade. Foi a segunda etapa da Alicia Beauty, que veio o Coffee e que veio o Ateliê Vaz, e junto com a Adnelli no Salão Alicia. Então, ali nós estávamos nós 4 celebrando. Que legal.
Acho que esse foi o... Um momento marcante que poderia ficar num quadro. Sim. Não, ela está no quadro. Tá no quadro? Tá. Legal. Que era um quadro mental que eu digo, né? Então, assim, que bom que... por mais que você tenha conquistado algo pessoal, mas esse algo pessoal te proporcionou ter algo coletivo, que era com suas Sim. irmãs, né? Sim. Que legal, isso é muito bom. E você consegue trazer essa clareza para sua filha, e mesmo que ela seja uma filha única, de poder ter essa percepção de unidade, de família, de companheirismo que vocês têm? Ter uma filha adolescente é uma fase... Cada fase é difícil. Eu digo que cada fase é difícil. O bebê, a gente sofre. Primeiro mês, falta morrer. Primeiro filho, não sei se tu lembra do teu. Era uma fase tão difícil, parecia que aquilo não ia acabar, aquilo não ia terminar, parece que não ia passar essa fase, que era a fase mais difícil, que a gente não sabe o que a criança está sentindo. Por que está chorando? Porque está chorando. A gente não entende, a gente vai aprendendo com o tempo. Mas isso é um dom que Deus nos dá a entender. Quando chegou essa fase agora da minha filha, com 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano, parece que foi um dia desse que ela nasceu, eu tento compreender essa fase dela, que não é uma fase... Sim. Nesse mundo que nós vivemos, de internet, de se isolar, e assim, a preocupação é bem maior do que quando ela era bebê, porque ela estava ali o tempo todo. Hoje, sim, não. Hoje existe um mundo vasto, onde ela pode se encontrar ou ela pode se perder. Sim. Mas eu também me coloco no lugar dela, de quando eu tinha a idade dela. E eu não conseguia, na época, entender que o que a minha mãe fazia ia refletir na minha vida. E eu espero em Deus o que eu faço hoje reflita também na vida dela, que ela possa entender. Assim, ela te digo que ela não entende algumas coisas, só que os coleguinhas dela de escola, que ela estuda aqui em Manaus, falam: Alicia, eu vi a sua loja, eu te vi na internet, eu te vi em tal. E ela não tem noção ainda do que ela pode ter. Ela não tem noção do que ela pode ter, do conhecimento que hoje ela pode ter, porque vai ser muito mais fácil se ela estiver junto comigo e aprender junto comigo, do que quando eu aprendi com a minha mãe. O que eu aprendi com a minha mãe foi válido porque eu sou o que eu sou hoje. E eu espero que ela também crie essa concepção. Sim. Que ela não tem, não tem. Mas, assim, quando ela está lá, ela diz: mãe, se eu fosse você, eu faria isso, isso e isso. Aí eu disse: porque você não está aqui? Eu falo para ela. Acabei fazendo, né? Aí tem coisa que eu digo, que ela fala, ela diz: não, mamãe, mas é assim. Eu disse: tá vendo? Que se você estivesse aqui, seria mais fácil você ter mais conhecimento que eu. Assim, eu procuro estimular aos poucos, porque eu não sei realmente o sonho dela. Eu pergunto, quando ela está numa fase difícil, eu pergunto: o que você vai ser? Ela ainda disse: não sei. Ainda não sei. Mas no que ela se propôs realmente a ser, eu como mãe, eu tenho que apoiar. Sim. Eu tenho que compreender. Mas eu espero que ela seja uma empreendedora, porque eu acho que toda mãe sonhou com medicina, sonha com advocacia, mas eu não sonho com isso, Paulo. Não sonho. Porque eu sou muito feliz com o que eu faço. E seria uma realização para mim ver ela ter o próprio dela, porque eu falo para ela que ela tem que ter o próprio. Ela não tem que querer o que é meu. Né? Ela não tem que querer o que é meu. Ela tem que aprender a ter o espaço dela e fazer a história dela. Sim. Que legal. Não, mas esse desafio é para todos nós. O Caio está aqui, o meu filho, o nosso filmmaker. Ele tem 18 anos e está nessa fase também. Então, a gente procura criar estímulos e caminhos com possibilidades para que eles não passem o que a gente passou. Mesmo sabendo que cada um precisa viver a sua história, a sua jornada. Mas a nossa vida, a nossa função como pai é facilitar esse trajeto, né? O campo estava cheio de mato e a gente descampou isso, capinou e deu o caminho para eles e dá alternativas, né? Eu vejo que isso é muito positivo, isso é muito importante, porque a gente já sofreu, a gente já passou. E os nossos pais também sofreram e não queriam que a gente sofresse. Mesmo que sabendo que as nossas decisões, muitas vezes, nos levam por caminhos
que a gente jura ser um atalho, mas muitas vezes são um beco sem saída. Mas que bom que a gente tem a possibilidade de voltar e a gente poder recomeçar. Adna, muito bom. Eu vejo assim que você tem uma mente muito aberta para as novidades. Essa atitude de você escutar o seu cliente, isso é uma percepção muito nobre, porque é ele que, na verdade, o cliente é o nosso patrão, é ele que paga nossas contas, bota a comida na nossa mesa, e nada melhor e mais coerente do que escutá-lo. E isso traz uma percepção sobre humildade, que muitas vezes empreendedores, líderes, gestores, gerentes, eles não conseguem descer na camada de baixo para sentir a dor. Mas por quê? Porque nunca passaram por isso. Quando entende esse processo, fica muito mais simples de resolver, porque nós somos resolvedores de problemas. Eles vão existir. Seja nós que vamos criar, que é a nossa responsabilidade, ou seja o que os outros criam. Então, querendo ou não, a sua demanda hoje resolve problemas no Iranduba. E esse é o propósito de empreender para resolver o problema dos outros. Eu queria que você, a Adna de hoje, eu queria saber o que você daria de conselho se a Adna dos 14 anos estivesse sentada aqui na sua frente. Eu queria ouvir, queria saber o que você teria para dizer para ela. Eu ia dizer muitas coisas, muitas. Mas a única coisa que eu poderia era só incentivar mais um pouco. Então, falar, você vai conseguir. Olhar para ela, você vai conseguir. Porque, às vezes, a gente se desanima. Qual o problema do empreendedor no município de Iranduba, que eu vejo? Muitos, lógico, cada pessoa tem um sonho diferente, um sonho pessoal. Mas, às vezes, com alguma desmotivação, algumas coisas que ele esperava ter, ele tem que ter um pé muito no chão, muito fixo, porque ele pode estar um dia aqui, outro dia ele pode estar aqui. De vendas, eu falo. Uhum. E isso é muito desmotivador, Paulo. Isso é muito... Me entristece ver quando eu vejo um empreendedor, mesmo que seja pequeno ou maior, falar que está desmotivado, que não sabe o que vai fazer, se acha que vai fechar. Porque se você se dedicar realmente, se você renunciar a algo, porque para você começar como eu comecei, era só eu. Eu tive que dar o primeiro passo. Eu tive que renunciar às outras coisas. Para mim ter primeiro meu funcionário, um segundo funcionário, e para mim poder pagar um primeiro funcionário, eu tive que trabalhar muito para tentar estabilizar um pouco para poder ter outra pessoa comigo. Mas eu aprendi a confiar nas outras pessoas. E eu só fui dar esse outro passo a ter funcionários quando eu vi que estava estabilizado. O ser humano, às vezes, ele quer algo que ele não está se dedicando 100%. Lógico, tem uns que se dedicam e o mercado não está tão bom. Mas não pode desanimar por esse fato. Porque uma hora, se você está fazendo certo, vai dar certo. Agora, se você realmente for pular um pé fora, ou então um investidor tirar o dinheiro do investimento para outra coisa, não vai dar certo. O dinheiro, você tem que pensar, o pequeno empreendedor que vendeu um sanduíche, ele tem que pensar que aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro é daqui. Mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Tira o básico do básico do básico. Porque a gente é muito de viver de momento. E você está vendo dinheiro ali, mas não é teu. Ele não é teu. O pequeno empreendedor e o grande empreendedor não é só o pequeno. Ele tem que entender que aquele dinheiro não é dele. Você tem que fazer o seu prolabore, mas o prolabore real mesmo. Um prolabore que não vá tirar da tua empresa, porque aquele dali que é o teu ganha-pão. E aí você tem que pensar, não, é igual um filho. Você deixa de comprar uma roupa para você comprar para um filho. E uma empresa é isso, eu vou deixar de ter a minha casa própria para me empreender aqui. Quando eu puder, eu vou começar. Mas eu vou empreender aqui, eu vou investir aqui, eu vou trazer novidades para cá.
Em vez de eu comprar uma roupa, um relógio, uma casa, é aqui. Depois que isso aqui estiver caminhando, que eu vou pensar em mim. Um carro melhor, uma casa melhor. Esse é o nosso grande lema, porque sempre nós queremos o conforto. Mas ele não pode vir em primeiro. Primeiro é a tua empresa. É tu ter dinheiro para tu comprar a tua mercadoria de amanhã. No caso de um sanduíche, ter dinheiro para comprar o sanduíche para tu vender amanhã de novo. E aquele dali não é teu. O dinheiro não é teu. Ah, mas a minha empresa, não. Ela é tipo um ser humano ali, né? Um ser que ele precisa daquilo. A gente é consequência. Os nossos luxos, o que vai vir futuramente é consequência. Até porque é dali que está vindo teu sustento, né? Você tem que fortalecer ali. E, principalmente, valorizar as pessoas, né? Sim. Que estiverem junto contigo. Que faz isso fomentar, crescer, né? Isso. Que legal. Eu fico admirado porque eu sei o desafio do que é empreender no Brasil, no Amazonas, no Iranduba. No Iranduba. Para o homem já é desafiador e para a mulher é muito mais. Para quem não entende Iranduba, Paulo, porque eu espero que o teu podcast percorra muitas casas, muitas pessoas, alcance várias pessoas. Iranduba, ele é um caso de ser estudado, porque é o município mais próximo da capital e a nossa concorrência, ela não está ali como os outros interiores. A nossa concorrência é Manaus, que é muito mais difícil. Então, ali é uma grande escola. Estar em Iranduba é uma grande escola, porque nós não temos muitos incentivos em nada, em parte alguma, como comerciante. Em parte alguma, nós não temos incentivo para ter algo, para vender algo a mais, para ter um turismo. O Iranduba é uma vilinha, uma vila pequena. Então, o que a gente faz ali é por obra de Deus, que eu falo, Deus abençoando ali, a gente trabalhando e Deus abençoando. Por quê? Porque a gente vai concorrer com os grandes, sim, com as redes grandes. Por exemplo, eu vendo fralda descartável, mas muitas mãezinhas saem de Iranduba para comprar Manaus. Então, minha concorrência é Iranduba. Eu não tenho concorrente em Iranduba. Minha concorrência é em Manaus. Então, eu luto todos os dias, Paulo. É todos os dias. Eu tenho que estar atenta para muitas coisas. Cenário do mercado. Então, ali é uma escola. Se eu sair dali, de Iranduba, e for para outro município, eu sei já o desafio que eu já enfrentei ali foi a minha grande escola. Já sabe os caminhos, né? Sim, sim. E é isso. Que legal. Sabe o que eu vejo que é interessante? Porque o mesmo desejo que você tem, eu também tenho, de ver o Iranduba crescer. Mas para o Iranduba crescer, nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso para que elas cresçam. A mudança que eu quero no outro, na verdade, está primeiro em mim. E é bom você criar o seu ecossistema que você tem hoje formado, trazendo uma visão de futuro, trazendo clareza dessa visão, trazendo conhecimento, que isso aqui é a coisa mais importante. Ninguém vai roubar da gente. Mas as pessoas não estão dispostas a buscar essa parte nem pagar esse preço. Mas a gente não depende delas para fazer isso. Porque eu acredito muito ainda que não vai demorar muito. Uma média de 10 a 15 anos. O Iranduba vai viver uma revolução por conta dessa percepção que você tem e da percepção que eu tenho visto nas outras pessoas. Por isso que o podcast nasceu, porque eu quero trazer as pessoas do Iranduba para cá, para ver a visão e a gente poder trazer algo que possa realmente contribuir. Eu não sou do Iranduba, eu sou de Manaus, mas os meus 3 filhos nasceram no Iranduba, então eu tenho um amor por aquela cidade, uma cidade que me trouxe muita prosperidade. Eu vejo aquilo ali como se fosse um diamante, mas muitas vezes ainda está um pouco sujo de carvão, ainda está nessa fase, né? Tanto é que é novo, não tem 40 anos Iranduba, então a gente vê que pode sim fazer diferença no nosso município. Então, nessa linha, qual o recado que você dá para o nosso povo irandubense? Eu me coloco nisso porque eu moro em Iranduba, gosto de Iranduba. E qual recado você daria para que a gente pudesse ter uma mentalidade diferente? Eu sou muito abençoada no município de Iranduba. Iranduba me trouxe muitas bênçãos. Eu tive a Alícia no município mesmo, no hospital de Iranduba, hospital público. Na época não existia ponte, né? Então, quando me veio a dor, eu tinha que estelar, não tinha para onde correr.
E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de morar no município. Eu sou muito feliz em morar, empreender e morar naquele lugar. Gostaria de ver meu município crescer com mais velocidade? Gostaria. Se você sonha daqui a 15 anos, amém, que venha, que eu espero muito. Hoje, nós temos tudo no Iranduba, onde a gente pode encontrar muito, digo, na área de mercado, que nós possamos valorizar os nossos munícipes, os nossos comerciantes também. Ainda não temos quer dizer, eu nunca fui convidada para algo de comerciantes para a gente tentar crescer juntos, ou tentar fazer algo, uma cooperativa. Eu também sonho com isso, que venha acontecer, porque aí a gente pode se unir e mais vozes podem buscar através das políticas públicas. Que é algo que pode acontecer no nosso município para melhorar em todas as áreas, trazer turismo. Iranduba é um município muito promissor. Eu creio nisso também, Paulo. Iranduba tem tudo para crescer. Tudo. É um município pequeno, entre aspas, porque a população é bem grande. Por isso que ela é uma das mais quistas pelos olhares, porque quando eu olho um município, eu olho logo a população. Quando eu sonho em outros lugares, eu olho a população. Eu sei que Iranduba tem uma população muito grande, porque nós precisamos melhorar algumas coisas dentro para poder atrair as outras comunidades para dentro. Porque muita gente mora em Iranduba, mas não compra em Iranduba. Quem mora na estrada não entra na nossa vila, que é o que falta atrativo para isso. Mas que muitas pessoas têm capacidade, têm. A gente precisa apenas de incentivo. E aqueles que empreendem hoje, eu sei que futuramente vão ser grandes, se vocês persistirem, se existir a persistência, se está de renunciar para poder colher lá na frente. Sim. E sonhar, eu não sei nem as palavras que eu possa falar sobre o município. Só sei que ele é um município promissor. Vamos ver futuramente. Eu desejo muita prosperidade e porque hoje nós vivemos de qualquer forma no mundo político. Iranduba precisa de incentivos políticos para poder ter um crescimento também no físico. Eu falo no físico, de ter um local onde as famílias possam se reunir, um local onde haja um turismo na cidade, porque nós precisamos de turismo na cidade. A Iranduba é rodeado de lugares turísticos, porém, nossa vila ela não tem a oferecer muitas coisas. Sim. Que é o caso para trazer turista, para ter essa venda. Porque eu vejo, quando a gente viaja, as cidades turísticas elas vivem disso. Sim. E nós temos capacidade... E fomenta, né? Fomenta o comércio. E fomentando o comércio vai gerar renda. E aí vamos ficar ali. A renda pode ficar ali, podemos crescer, assim como todos os outros municípios crescem. Eu digo dentro, porque o nosso município ele cresce. Mas eu estou falando de, lá dentro, ter lugares onde a gente possa ter cultura, sim, turismo, que eu acho que hoje que é o que atrai mais pessoas. Sim. E é isso, Paulo. Que legal. Eu falei que o papo ia passar rápido. E hoje a gente está iniciando o primeiro podcast com a sua ilustre presença. Eu agradeço imensamente a você ter aceitado o convite. Para mim, eu me sinto muito lisonjeado e até privilegiado por ter a honra de você estar na nossa mesa. Eu sei que os seus projetos estão alinhados com nossos projetos. Conte comigo, conte com aquilo que a gente pode contribuir para o Grupo Vaz e para aquilo que você tem como visão de futuro. Estamos à sua disposição. Eu quero que você dê as suas considerações finais para a gente finalizar o nosso podcast. Muito obrigado. Eu me sinto honrada de estar aqui. Eu espero que esse seja apenas o começo de um grande sonho do Paulo. O Paulo, ele é comunicador, ele transfere o conhecimento de uma forma tão bonita que eu consiga, com leveza, como tu falou, com leveza, que a gente leva as pessoas com leveza.
Isso é uma ponta do iceberg, como eu já falei para ele, que eu posso aprender muito mais com você. E eu sou muito grata pela oportunidade. Obrigada também à minha família, à minha filha, ao meu namorado também, por me trazer paz e estarmos juntos de mão dadas por um futuro melhor. E é isso. Eu aproveito esse momento para encerrar, para dizer assim, ó, eu declaro, eu profetizo, porque eu acredito muito no poder das palavras. Que tudo aquilo que você está plantando, e eu vejo que o Iranduba é um solo fértil. Sim. O Iranduba é a maior potência de hortifruti granjeiro do Amazonas. Então, é um solo fértil. E a gente está lançando sementes que eu tenho certeza que não vão voltar vazia e que os seus sonhos, os mais altos, aos médios, aos pequenos, eles vão ser surpreendidos. Amém. Deus vai te abençoar muito mais além do que você pede, sonha ou imagina, porque o seu coração é um coração grato. E a gratidão abre portas. E eu falo isso de todo o meu coração, porque eu vejo isso. Eu uso o poder das palavras que eu tenho para declarar isso sobre a sua vida, porque eu vejo que o seu rosto brilha, você tem uma facilidade de ficar alegre com a alegria dos outros, e isso é nobre. Por isso que o método nobre ele contribui para que as pessoas entendam que existe um diamante dentro delas. E esse diamante pode ser lapidado para que a gente possa brilhar junto. Para eu brilhar, eu não preciso apagar a tua luz. Sim. Pelo contrário, a tua luz me ajuda a iluminar a minha luz. Sim. A luz só incomoda quem está na escuridão. Mas o nosso objetivo é esse, trazer clareza para essas pessoas. Muito obrigado, Ângela. Eu que agradeço. Esqueci de um abraço também para o meu time, né? Meu time, ele é meu braço direito e esquerdo, que está todo dia. A gente tem um convívio muito grande, né? Você sabe que quando a gente está no trabalho, a gente tem um convívio muito grande. E a intenção de trazer você para dentro da nossa equipe, que hoje você está junto com a gente, é justamente isso, a gente conviver melhor, porque nós passamos muitas horas juntos. Sim. Então, e é isso. Obrigado. Estamos finalizando o nosso episódio, o primeiro episódio de muitos que virão, pessoas que vão sentar nessa mesa, que vão trazer direcionamento para você, aqui junto com o Network Group, que nosso amigo Luciano nos deu o privilégio e a oportunidade de estar trazendo um tipo de programa através do podcast que possa agregar na sua vida através de conhecimento, conselhos, direcionamento, expansão de consciência, para que a gente junto possa crescer. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.